Olá, amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre roteiro e criação de histórias em quadrinhos, tá? Bom, isso vai ser mais uma conversa do que uma aula em si, mas vamos começar falando sobre o roteiro, tá? Mas antes mesmo do roteiro, a gente precisa o quê? A gente precisa de uma história, certo? Então, antes de a gente começar a falar sobre a história, eu gostaria de mostrar para vocês alguns dos meus trabalhos, tá? Esta última, desse personagem Ragnor, vai ser o exemplo que a gente vai trabalhar neste vídeo. Bom, para a gente fazer um roteiro, a gente primeiro tem que ter uma história, tá? Então é assim que tudo começa. Começa com uma história. Tem alguns amigos meus, tem um amigo, inclusive, que esses tempos me pediu para escrever para ele uma história, que ele quer fazer uma história em quadrinho e ele não tinha o roteiro, não tinha a história para contar. Esse amigo é um desenhista muito bom, mas ele me disse: eu não tenho criatividade para escrever uma história, criar uma história em um roteiro. Tá, eu fiz para ele, fiz o roteiro, ele desenhou depois, ficou muito bom. Mas o que acontece? Aí eu parei para pensar: poxa, mas um artista, o cara é capaz de criar uma cena super legal, vários personagens, uma ação bacana, tudo, um enquadramento legal, mas o cara não tem criatividade para escrever a história. Na verdade, o que acontece? Eu acho o seguinte: tanto a criatividade para desenhar quanto para escrever, ela tem muito a ver com prática. Claro que a pessoa tem que ter uma inclinação para aquilo, para arte, né? Ou para escrita. Mas é o tipo da coisa que você desenvolve praticando. Tá? Então, assim, ó, a primeira coisa que a gente vai falar agora é sobre a história em si. Tá? A história ela tem que ser estruturada, ela tem que ter começo, meio e fim. O que acontece é que a gente vê às vezes muitos filmes e tal, e histórias também que a gente lê, que a história foi muito bacana, cheia de ação, cheia de envolvimento, tudo, mas aí chega lá no fim, quando você pensou, terminou, tá satisfeito, aí começa aquele fim que não acaba nunca, aquela enrolação. Tá. Então esse é um dos princípios de uma estrutura, de uma história bem legal. O fim tem que ser rápido, tá? Mas, claro, a história não começa pelo fim. A gente tem, digamos assim, três partes, que é o início, o meio, que seria o enredo, e o fim, que é a resolução do problema. Então, no início, primeira parte, o que, que a gente costuma fazer? A gente ambienta onde vai acontecer a história, a ação, no tempo e no espaço, no caso, a época e o local, tal. Apresenta os personagens que vão fazer parte dessa alguns, talvez não todos, às vezes você pode ao longo da história colocar mais algum, tá? Mas então você tem que começar. Então o início é isso. Você começa a dar você, como é que se diz? Você introduz o leitor no que vai acontecer, no que está acontecendo. Tá. Então essa parte ela não é muito longa, tá? É um tamanho médio, digamos assim. A parte maior é o meio, seria o enredo, tá? Onde o que vai acontecer? O herói, lá, o seu personagem principal, ele não vai simplesmente ir lá e resolver o problema e tá acabado. Não. Aí a sua história não vai ter graça, não vai ser cativante, não vai prender o leitor, nada disso. O que acontece normalmente, que as pessoas fazem, os escritores fazem, é criar dificuldades para que o personagem atinja a meta dele, que é a resolução da questão que foi proposta lá no início, na introdução. Então, depois de muitas aventuras e desventuras, finalmente ele acaba achando a solução, derrota o inimigo, tal, tal, que já está se aproximando do quê? Do fim. Então, resolvido o problema, solucionado o caso, tchau, e terminou. Como eu disse, tem muitos filmes, muitas.
Que às vezes o pessoal é assim, já terminou a história, não tem mais história nenhuma para contar, já está tudo resolvido. E o pessoal continua, 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 e você fica meio hora, ele tomara que termine, mas sabe? Você quer levantar do cinema ou quer parar de ler e não termina nunca, sabe? Então, isso é um erro, tá? Bom, também a história tem outra coisa. A história não precisa ser contada assim, em linha, como é que se diz? Numa linha do tempo contínua. Não precisa assim os acontecimentos acontecerem um atrás do outro. Não. Às vezes você pode fazer uma intercalação de cenas, fatos que aconteceram antes, fatos que vão acontecer depois, sabe? Você mistura tudo, isso torna a sua história mais dinâmica e mais atrativa. Quer ver um exemplo que eu sempre dou, né, quando eu estou explicando esse tipo de coisa? É assim. Vamos pensar numa história, uma história de faroeste, por exemplo, tá? Podia ser qualquer outra, só vou. É que esse é um exemplo que eu já pensei bastante nele, então ele é bem didático. Imagina assim, primeira versão da história, uma linha de tempo assim linear, tá? Um, um garoto assiste o pai sendo torturado e morto por um pistoleiro usa roupas pretas e pistolas prateadas. O que acontece? O pistoleiro vai lá, tortura e mata o pai dele, e olha pro garoto depois e vai embora. Aí o guri, o que acontece? Ele olha a cena, fica com raiva, não pode fazer nada, porque é pequeno, mas jura que um dia vai se vingar. Aí o que acontece? Aí ele cresce. Ele cresce, vira um pistoleiro também. Aí ele ouve falar que o bandido este foi visto numa localidade, numa região, perto de uma cidadezinha, tal, 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 que é seguidamente visto lá. Aí o que ele faz? Aí ele pega e vai naquela região. Aí ele chega lá, entra na cidadezinha, ele desce do cavalo dele, vai até o salão, pede um uísque, pega o copo de uísque, vai e senta numa mesa lá no fundo. Em seguida, o bandido, que acabou de assaltar uma diligência, matou 3 pessoas, entra na cidade, desce do cavalo, entra no salão, vai lá, pede uma bebida, aí o rapaz vê ele lá do fundo, levanta, se aproxima dele, ele não reconhece, porque agora o rapaz está grande, mas o rapaz reconhece ele, provoca ele, e até que o bandido desafia ele para sair fora do salão para duelar. Aí eles vão, fora do salão, aí se encaram, aí o bandido saca a arma dele, mas o rapaz é mais rápido, mata o bandido, vai lá, caminha, olha pro bandido morto, pega o cavalo dele e vai embora. Entendeu? Aconteceu uma coisa atrás da outra. Não tem graça nenhuma. Uma outra versão da mesma história. A gente fazia uma intercalação de cenas, de tempo, de acontecimentos. A nossa história vai começar diferente agora. Ela começa, em vez do lá no início, que era o garoto observando o bandido matar o pai dele, quando ele. Não, vão começar os dois na cena de duelo. Tá os dois já na rua, um na frente do outro. Tá um na frente do outro, se encarando. Aí, antes que comece o tiroteio, a cena corta e retorna momentos antes, quando o rapaz estava chegando na cidade. Aí o rapaz vem, desce do cavalo, caminha até o salão, pede a bebida. Aí no momento que ele pede a bebida, a cena corta, tá o bandido assaltando a diligência e matando 3 pessoas. E vem rumo à cidade. A cena corta, o rapaz está levando a bebida dele para o fundo do salão, senta lá na mesa. Nesse instante, o bandido chega na cidade e entra no salão. Aí o rapaz, quando olha para ele, levanta e vai na direção dele. Não precisa dizer o que aconteceu. A cena corta e volta para o início. Os dois, frente a frente. O bandido saca, o rapaz saca mais rápido, mata ele. Olha, está bem morto. Pega o cavalo e vai embora. Entendeu? Então você pode contar essa história um acontecimento atrás do outro de forma linear, ou pode sim ter aquelas cenas que fica muito mais atrativo. Enquanto você está numa cena, algum outro já começou. Aí o leitor está esperando para ver como é que vai continuar lá. Entendeu? E já começa com aquela cena de abertura ou confronto. Já é uma. Começa com tensão a sua história. Entendeu? Então é uma outra forma de contar.
Isso é bacana, isso você pode aprender muito observando filmes bons. Até eu não assisto novela brasileira, mas isso eles conseguem fazer muito bem nas novelas também. Isso também nas novelas brasileiras conseguem fazer muito bem. Então, isto seria o quê? Seria a história. Bom, mas a história é só uma parte. Agora vamos pegar esta história e transformar em um roteiro. Aí a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que dividir em páginas, as páginas em quadrinhos, no nosso roteiro, nosso texto todo descritivo. Cada quadrinho a gente vai descrever a cena, o que vai acontecer, coloca os balões, os diálogos, se é pensamento, tudo. Mas o que acontece? Se você vai trabalhar sozinho, às vezes a descrição de cenas, de acontecimentos, pode ser poucas linhas, porque você já sabe tudo. Você vai escrever o roteiro, você sabe o que vai fazer. Você sabe o que vai criar depois e tal. Mas se você está escrevendo para um outro artista fazer, talvez você tenha que detalhar mais. Tá? Ou então, se você confia no trabalho do artista, você também faz em poucas linhas a descrição das coisas e deixa a criatividade do artista. Tem muito escritor que é assim, ele mal escreve a cena e os balão e o texto e deixa tudo à mão do artista. Já tem outro escritor, que eu já conheci pelos assim, que ele chega a pegar e fazer montagem de fotos, cada quadrinho quer que seja assim, assim, assim. Ou seja, o desenhista não tem liberdade nenhuma. Eu, por exemplo, não pego trabalho assim. Eu dou preferência a fazer meus próprios trabalhos, mas se alguém um dia me pede fazer uma história em quadrinho, tudo bem, tu me dá o que tu quer que eu vou criar em cima disso, né? Porque cada um tem a sua função. O artista não pode ser só um robozinho lá, ele tem que ter a sua criatividade também, se eu expressar seu talento, tá? Então o que acontece? Se você tem assim uma publicação que você tem 20 páginas vai ocupar a tua história, bom, então vou ter que fazer um roteiro que caiba dentro daquelas 20 páginas. Ou se você tem uma publicação que é bem livre, não. Quantas páginas você fizer, tá bom. Se fizer 5, 10, 15, 20, aí você trabalha mais de uma forma mais livre, mais tranquila, tá? Então, assim, vamos dar agora, vamos trabalhar em cima dessa revista, dessa minha última publicação, este personagem aqui. Eu vou pegar uma, eu vou pegar uma página dele e a gente vai mostrar desde o roteiro daquela, não vou mostrar do roteiro da revista toda, porque são 20 e poucas páginas, e o que acontece? Não teremos tempo para fazer tudo isso, mas mostrando para você um roteiro, você vai entender, de uma página você vai entender. E aí eu vou aproveitar para mostrar todo o processo de criação, tá? Desde do roteiro até o esboço, o layout e tudo, certo? Eu também vou falar da minha forma de trabalhar e da forma geral que outros artistas trabalham, tá? Então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês agora vai ser o roteiro de uma página, tá? Bom, aqui está, certo? Ó, é a página 15, essa história, Ragnar, o Caçador de Bruxos, tá? Bom, aí nós temos a página. Eu dividi ela em 4 quadros, ó, tem 4 quadrinhos, certo? Então, aí a cena, eu descrevi pouca coisa. Ó, quadro grande, isso você pode colocar. Se você quer um quadro pequeno, se é um close, se é um quadro aberto, sabe? As pessoas dão nome para esses quadros, eu não dou, eu trabalho de outra forma. Para mim, eu trabalho com contrastes, quadros grandes, quadros pequenos, para não ficar um trabalho monótono. Tem algumas pessoas que fazem, às vezes, quadro grande sem utilidade nenhuma, mas isso aí é assunto para um próximo vídeo, tá? Mas olha aqui, ó, quadro 1. Descrição da cena. Quadro grande, ocupando a largura da página, um grupo chegando e confrontando o caçador. O caçador é o Ragnar. Ragnar ao fundo e à frente e de costas estão seus oponentes, em posição ameaçadora. Aí tem a legenda, quando finalmente o bando chega, o Ragnar já está preparado. Aí tem o Ragnar falando, tem depois o Lacai, que é o Lacai do bandido principal, é um dos mandados do bandido principal. Aí depois Ragnar responde ele. Bom, aí temos um segundo quadro. A cena continua. Também diz, ó, Ragnar está à frente, ó. Antes ele estava ao fundo, agora está à frente. Você vai fazendo esses contrastes, essas trocas de posição para não ficar tudo igual. Eu conheço pessoas, artistas até já conhecidos, que eles fazem os personagens tudo um lado do outro. Aí você pega 4 quadros, tá sempre um do lado do outro, tudo do mesmo tamanho, sabe? E às vezes o personagem tudo com a mesma cara, você não sabe nem quem é. Então, você tem que ter esse jogo de cenas, sabe? Trocar o ângulo das coisas, às vezes fechar mais o ângulo de visão, às vezes abrir mais, colocar a perspectiva mais, outras vezes menos, tá? Então, ó, é tudo a mesma coisa. Ó. Sempre você escreve a cena e depois os balões, as falas, as legendas, tá?
ou se é pensamento, você coloca que é pensamento. Então aqui nós temos o que? Nós temos o roteiro desta página. Então vamos agora para o passo seguinte, tá? Aqui no caso nós temos a criação, o layout. Como é que funciona o layout? Você não pega o papel que você vai trabalhar no final, você pega um papel de rascunho qualquer, pode ser até um papel rasgado, uma meia folha de ofício, uma folha inteira, qualquer papel que você quiser. Só não desenhe papel higiênico que vai ser meio difícil de riscar, mas pode ser qualquer papel. Então, olha aqui, ó. Baseado no nosso roteiro, nós temos aqui a cena. Ó. O Ragnar ao fundo e os bandidos vistos de costas chegando, confrontando ele. No outro quadro, como diz a cena, ele está de lado e os bandidos já estão partindo para cima dele. Como você pode ver aqui no roteiro. Ó, no quadro 2, ó. Cena, Ragnar está de frente e visto de lado. Está à frente e visto de lado. Ele está tranquilo e com um leve sorriso. Ao fundo, os inimigos raivosos começam a atacar. Tá? É o que acontece aqui. E olha só, aqui eu marquei ó, um quadro da legenda, os balões, tá? Mas o que acontece? Antigamente, os desenhistas já deixavam os locais onde era previsto que seriam feitos os balões, porque os balões e os textos eram feitos à mão depois, certo? Mas atualmente a gente faz, eu, por exemplo, uso o Photoshop para colocar os meus balões, como eu já mostrei em outro vídeo. Alguns artistas usam outros softwares. Para mim, o mais prático é este. Então, o que acontece? Mesmo que eu não vá fazer os balões no meu original, eu já deixo mais ou menos um local onde eles serão colocados. Isso tem uma forma do quê? Que já abrir um espaço para depois, quando for fazer o letreiramento. Por quê? Porque senão, se você acaba não deixando espaço, você vai acabar sem saber onde colocar os balões. Termina porque termina colocando em cima da cabeça de alguém ou tapando uma cena importante. Então é bom você já prever, mesmo que você não vá fazer no seu original, que só vai fazer os textos depois em outro software, que você já preveja isso, tá? Então aqui está o balão de grito, o balão de fala, as linhas. Então tá. Agora, no momento que eu já. Como eu digo, se isso aqui não deu certo, se você achou que ficou ruim, você faz outro. Você faz quantos for necessário, ou modifica, risca, faz o que quiser, até você chegar a uma conclusão. Quando você chegar a uma conclusão, então também, aí você vai trabalhar em cima daquilo. Alguns artistas preferem fazer página a página, outros artistas fazem toda essa criação para todas as páginas. 30 páginas faz os 30 criação, e aí depois vão para o lápis. Eu, como tenho trabalhado sozinho, sem preocupação de prazo, eu primeiro faço essa criação, depois o desenho e eu vou adiante. Faço uma página por vez, tá? Não gosto de deixar lá tudo pronto, esboçado. Não quer dizer que não seja bom. Às vezes é bom, mas depende da forma que a pessoa trabalha, do tempo que ela tem. Bom, decidido como será a nossa página. Bom, aí sim, aí a gente pega um papel onde vai ser feito o nosso trabalho final e faz os esboços e depois o desenho. Aqui os desenhos já estão prontos. Por que eu não botei a página de esboço aqui? O que acontece? O normal das pessoas trabalharem é assim, depois que tem todas as páginas projetadas, como vimos antes, ela pegar as páginas de papel já final e fazer esboçar todas elas. Tá? E depois que esboçou, elas fazem todos os desenhos. E aí só depois eu dou continuidade. Mas eu não trabalho assim. Eu prefiro ir fazendo quadro a quadro na página. Então, eu não esbocei tudo primeiro. Eu primeiro esbocei o primeiro quadro e fiz depois o lápis dele. Aí depois fui para o segundo, a mesma coisa. Por quê? Eu sempre tive uma dificuldade, e talvez até alguém tenha essa mesma dificuldade que eu, que é o seguinte: eu não consigo trabalhar direito, meu desenho perde a qualidade se eu desenho entre quatro linhas fechadinhas. Então, o que eu faço? Eu primeiro faço o desenho e só depois eu faço o requadro a lápis. Então, por isso, eu faço um quadrinho, depois que ele está todo desenhado, eu passo o próximo, esboço e desenho, perfeito, tudo, finalizado e tal. Então, é assim, aí eu vou fazendo quadro por quadro e aí eu vou cortando no tamanho que eu quero, tá? Mas assim, ó, essa é a minha forma de trabalhar. Outros artistas esboçariam tudo primeiro e depois fariam todo o desenho a lápis, antes de seguir para a próxima etapa, que é o que nós vamos ver agora, que é a finalização a nanquim, tá? Então, eu tenho trabalhado assim, como eu não estou trabalhando com prazo, eu sou uma pessoa que não preciso vir à noite trabalhando, como alguns artistas, infelizmente, precisam, o que acontece? Eu trabalho numa página, depois que eu encerro toda aquela página, eu vou para outra. Eu faço uma página cada vez, todo o processo em uma página cada vez. Mas tem artistas que fazem assim também. Eles desenham tudo primeiro e aí depois eles finalizam tudo o nanquim. Ou às vezes até é feito em parceria e outra pessoa que faz o nanquim, faz a arte final.
Não é o meu caso. Bom, feito isso aí o que falta para a gente é o quê? É o balonamento, o final da coisa. Então, é igual eu vou lá no Photoshop e aplico os balões, como eu já mostrei em um vídeo anterior. Bom, isso então eu faço isso para todas as páginas, certo? E agora tem uma questão que eu gostaria de abordar, no nosso vídeo está encerrando, então tem uma questão que eu gostaria de abordar, que muitas pessoas me perguntam às vezes, Silvio, que tamanho eu tenho que fazer a minha história em quadrinho, qual é o formato correto, sabe? O que eu posso dizer sobre isso? O que eu vou dizer é o seguinte, é que não existe um formato correto, não é o formato americano, o formato europeu, o formato não sei de onde. Não existe tal coisa. Qual é o formato que você vai fazer a sua história em quadrinho? Vai depender do quê? Vai depender da publicação onde ela vai ser veiculada. Entendeu? Tinha uma época que eu trabalhava como editor de arte, fazia muitas revistas, muito projeto gráfico, coisa assim, além das ilustrações. E às vezes eu recebia de outras empresas anúncios para ser veiculadas nessas revistas que eu fazia. E o que acontece? Geralmente a revista padrão que se usava aqui era tipo 21 por 28 centímetros. Aí o cara me mandava lá da agência e mandava um anúncio no formato A4, que é 29,7 por 21. Não encaixa, não encaixava. Aí o que ia fazer? Eu tinha que devolver, pedir, ó, o formato é tal, tal, tal. Às vezes o dono da empresa que mandou o anúncio nem não foi que fez, ele pagou alguém para fazer e esse pessoal que fez nem sabe mais onde é que está para consertar o problema. Se é uma agência, às vezes, estabelecida, tudo bem. Mas o que acontece? Isso tudo gerava atraso no processo todo, e revista é assim, quem não sabe, trabalha numa editora, tem aquele prazo para sair, se é dia 5 é dia 5, não adianta estar pondo dia 6, é dia 5 é dia 5. Às vezes tem um evento, não pode passar daquele dia. Então isso atrasava todo o trabalho, dava um transtorno sem tamanho. O que o cara devia ter feito? Bastava a pessoa ter chegado assim, ó, encomendar um anúncio para publicação. Qual publicação? Qual é o formato da página? Qual é o tamanho? Aí mandava já no formatinho. Então é isso que você tem que fazer. Se alguém lhe encomendar uma história em quadrinho para qualquer publicação, a primeira coisa você tem que perguntar qual é o formato da revista, qual é o formato dessa publicação. E aí você faz a história em quadrinho dentro daquele formato que se encaixa naquela página, tá? Outra coisa, também já me perguntaram assim, tá, mas eu preciso desenhar a revista desse tamanho, preciso desenhar daquele tamanho. Não, não precisa. Você pode desenhar um tamanho 2 vezes maior, 3 vezes maior que a página. O que você tem que fazer é manter a proporção. E isso eu vou explicar para você agora. Com essa outra imagem, vou explicar o que significa isso. Manter a proporção. Ó, imagina aqui, ó, você tem esse retângulo menor aqui, ó, que seria o tamanho que a sua publicação vai ser impressa, a sua revista lá tem, tá? E aí ela tem, digamos, 20 centímetros de largura por 30. Digamos que você foi contratado para fazer uma história em quadrinho para essa página aqui, ó, com 20 por 30. Mas é muito pequeno, você quer desenhar numa folha maior. Então o que você tem que fazer? Você pode desenhar num tamanho maior, como está mostrado aqui. O importante é manter a proporção. O que é essa proporção? Ó, você pega a altura, no caso aqui 30 centímetros, ó, e divide pela largura, ó, o que vai dar 1,5. O que significa? Significa que esta altura é 1,5 vezes o tamanho da sua largura. Aí, se você quiser desenhar no papel maior, não importa o tamanho do papel que você vai desenhar, desde que essa relação dividir a altura pela largura dê 1,5. Como é que você faz isso? Ó, aqui nós pegamos uma folha de 30, ó, maior, 30 de largura. Eu pego 30 e multiplico por 1,5, eu vou ter o quê? 45. Então você olha essa diagonal. Essa diagonal aqui, na verdade, representa a proporção. Você pode continuar indo, indo, indo. Desde que sempre que você dividir a altura pela largura, desse valor aqui. 1,5 é esta proporção que eu usei. Pode ser um outro valor. Por exemplo, se tivesse dado 2, não importa, você tem que manter. Quando você pega uma folha maior, você pode manter. Aí o tamanho da folha é quase limitado. É limitado pela capacidade do equipamento que você vai ter depois para digitalizar isto e reduzir. Entendeu? O importante é manter a proporção, não o tamanho do papel. Bom, meus amigos, então é isso aí. Assim, ó, eu vou deixar aqui abaixo meus endereços de Facebook e Instagram, tá? Os amigos que quiserem deixar algum comentário aqui no vídeo com sua
suas dúvidas, assim que possível eu retornarei. É mais fácil ainda se você quiser me encontrar também no Facebook, no Instagram, pode mandar uma mensagem lá. Também assim que for possível eu vou responder. Assim, eu peço aos amigos que ainda não se inscreveram, que se inscrevam e que ajudem a divulgar o canal, porque isso reforça o canal, isso me incentiva a produzir novos vídeos. Então, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.